Bom dia, garotada do sexto ano. Bom dia também aos nossos colegas professores que estão nessa manhã fria nos acompanhando aqui no Centro de Mídias para mais uma aula de História. Pegue aí o seu caderno, todo o seu material escolar e fique ligado porque nós temos muitas aventuras hoje com essa aula de História para os sextos anos. Nós iremos então saber qual é o tema, a habilidade e os objetivos que iremos trabalhar hoje. O tema da aula será a circulação e interação entre os povos, do final da antiguidade até a era medieval, é a primeira aula. A habilidade será descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seus significados. Teremos como objetivo identificar a lógica de intercâmbio cultural e relacionar com a desarticulação do Império Romano, compreender as influências da cultura romana e germânica, compreender as diferentes tensões que levaram ao enfraquecimento do Império Romano e início de uma nova lógica de articulação social. Para transmitir essa aula, para pensar junto com vocês, está aqui já do meu lado a professora Janaína Jardim. Oi, bom dia, professor. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano. Um ótimo dia para vocês. E relembrando aí as aulas passadas, vocês se lembram que nós começamos a falar sobre a importância do Mediterrâneo? Tivemos até aqui, professor, a presença da professora Lilian, dos anos iniciais, você lembra? Lembro sim. Eu fiquei bem quietinho ali assistindo. O professor Carlos ficou ali observando, sentindo o cheirinho das especiarias. Aqui estava assim tomado, nós sentimos cheirinho de canela, cravo. Então falamos sobre as especiarias. Pessoal, vocês vão ouvir falar de especiarias durante muito tempo. Então, é importante que da última aula vocês fiquem aí com esse registro da importância das especiarias, da importância do Mediterrâneo. Nós vimos que o Mediterrâneo ele está num ponto muito centralizado entre Europa, parte da Ásia e norte da África. Então, ali, o Mediterrâneo ele serviu para fazer o transporte de especiarias. Nós falamos sobre a importância das especiarias para os europeus. Afinal de contas, lá na Europa, ainda não existia formas de refrigerar a comida. Então, as especiarias, como, por exemplo, a pimenta, ela servia ali para mudar os sabores. Bom, falamos sobre a importância do Mediterrâneo, falamos sobre as especiarias que vocês encontram tão facilmente aí, né, nos mercados. Mas agora nós vamos falar sobre um outro aspecto deste momento que nós estamos, que é aqui, pessoal, ó. Onde nós estamos? Nós estamos falando da transição da Idade Antiga, que é o que nós estudamos durante todo o terceiro bimestre, para a Idade Média. Idade Média, sexto ano, nós vamos ver no quarto bimestre, que é quando começaremos a falar do feudalismo. Daqui, desta aula até o final do terceiro bimestre, vamos tratar esse período de transição que chamamos aí de Baixo Império Romano. Então, o que causou a desarticulação desse império tão poderoso, tão grande, que tinha um exército extremamente preparado? O que aconteceu? Ele acabou de uma vez, professor Carlos? Ou foram vários fatores que culminaram aí com o final do Império Romano, hein? Que será? Pois é, né? Se dizia, né? Uma frase que os nossos avós, muitas vezes até os nossos pais nos diziam, quando nós queríamos ir a algum lugar e não existia Waze, não existia GPS, eles diziam que quem tem boca vai a Roma, né? Então, isso demonstra aí a vastidão do Império, como que o Império que conseguiu unir muitos povos debaixo da Pax Romana, de repente, ruiu. O que aconteceu hoje? Nós vamos descobrir isto. E este assunto, ele não se encerra aqui. Nós teremos vários desdobramentos aí dessa transição. Mas, para começar, eu vou colocar para vocês 3 vídeos. E esses 3 vídeos, eles têm uma relação entre eles. E, primeiro, vocês vão observar os vídeos. E depois vocês vão responder lá no chat com o professor Carlos qual a relação entre esses três vídeos que vocês verão. E pensem assim,
tem relação com a nossa aula também, com a leitura da habilidade que o professor Carlos fez, está bom? Está bem? Então, primeiro vídeo para vocês. Prestem atenção, sexto ano. Isso aí. Viram? Prestaram atenção? Os pássaros voando. Tem ali uma imagem do céu azul. Né? O que eles estão fazendo, esses pássaros? O que esses pássaros estão fazendo que tem relação agora com esse vídeo que vocês vão ver agora na tela? Observaram? Vocês viram também essa cena lindíssima? Vocês viram camelos ali no deserto. Todos eles estão fazendo algo em comum. Algo que os animais fazem, os homens também fazem. E ao longo da nossa história, essa ação que vocês vão me dizer no chat mudou toda a lógica do mundo que nós vivemos hoje. Vou colocar mais uma ação para vocês. Vamos ver. E aí, sexto ano, perceberam a relação entre esses três vídeos? Os três vídeos estão se relacionando em um ponto que vai mudar toda a história aqui, ó, que nós estamos falando hoje. É a partir dessa palavra que vocês vão responder no chat, é que nós vamos desvendar quais foram os motivos que causaram a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vamos ver? Então, darei 2 minutos para vocês no chat. Respondam a relação entre os 3 vídeos que vocês viram. Professores, nossos colegas professores, vocês são fundamentais nessa aula. Sejam bem-vindos e participem também. Vamos lá, então, 2 minutos no chat.
a interação, está bem legal a interação aqui com no chat. Os professores e os estudantes estão participando ativamente. Professora Maria Valdenir, da escola Arquimedes José Bava Santos, está nos desejando um bom dia. Bom dia, prof. A Maria Clara vai dizer que a relação entre as três imagens é o deslocamento. A Tainá vai dizer que é a imigração. A Catarine vai falar que eles estavam migrando. Vinícius, migração e comercialização. E Gustavo diz que todos os vídeos há pessoas migrando de sua terra natal para outro lugar. Prof, eles focaram bem aqui nessa palavra, migração. Excelentes respostas. Realmente, a relação entre os três vídeos é a migração. Vou colocar para vocês na tela, aí tem um pessoal que gosta de fazer um resuminho da aula. Então, a resposta é a semelhança entre os vídeos apresentados, é a migração. Sexto ano, sobre imigração e emigração, falaremos na próxima aula, que são sentidos totalmente diferentes, tá bem? São conceitos diferentes. Hoje nós vamos falar de migração. E para começar a falar de imigração, que causou aí toda essa mudança no Império Romano, mudou a lógica do Império Romano para o mundo medieval, que vocês gostam tanto, né? Os alunos adoram estudar o mundo medieval, não é, professor Carlos? Sim. Eles gostam muito, né? Só que eles gostam mais das histórias que eram Sim. contadas na época, dos hábitos que não eram iguais aos nossos, dos casamentos entre os príncipes, né? Que você só encontra, só via um noivo, só via a noiva próxima ao casamento, porque as viagens eram extensas, né? Então, agora eles vão ver a parte também mais política, social, importante para a cognição de vocês, para a compreensão da realidade. Perfeitamente, professor Carlos. Agora eu vou colocar para vocês na tela, já que estamos falando aí de migração, quero saber se vocês sabem o que é migração. Então, o que significa migração, sexto ano? Darei 1 minuto. Voltamos, vamos ver aí o que a garotada está escrevendo no chat, aí movimentando a competência escritora. Vamos lá. Gustavo vai dizer que é o deslocamento para outras cidades. Murilo vai dizer que migração significa mudar para outro lugar, né? O Pedro vai dizer que não tem certeza, mas tem algo a ver com transição. Vamos escolher mais algumas respostas. José Augusto, uma pessoa que decide se mover, mudar para outros lugares. E, por último, é uma forma de viajar, né, diz a Estela, né? A migração é uma viagem. Perfeito. Então, vou colocar na tela para vocês um significado bem simples para migrar. Olha só. Movimentação. Então, migrar significa movimentação. Lembrando que nós estamos estudando aí os primórdios da sociedade. Então, ainda não existiam países, fronteiras muito delimitadas para a gente poder falar aí de imigração e emigração, que é um assunto para a próxima aula. Então, estão corretas as respostas. A migração... Vou colocar mais uma informação para vocês na tela. Olha só. Mudar de região, país ou de outro... desculpa, gente. Mudar de região, país ou de outro lugar. É essa mudança. Eu vou mostrar para vocês
alguns exemplos de migrações humanas que nós tivemos aí na história, está bem? Então, estamos falando de migrações, que são essas mudanças de locais. E essas mudanças, elas mudam toda a lógica do mundo antigo. O mundo antigo, ele passa para essa transformação e nós teremos mudança nos âmbitos sociais, culturais, econômicos, políticos, e exatamente essa movimentação de pessoas que vai causar aí um choque de culturas. Mas veremos isso um pouquinho mais para frente. Olha só na tela, pessoal. Vamos lá. A migração é um processo que também faz parte da narrativa humana e que impacta nas relações sociais, culturais e econômicas. Essa é uma informação importante, sexto ano, tira um print até dessa tela, porque a migração, esse processo de mudanças, quando os povos começam a se movimentar, muda toda a lógica do mundo antigo. Vocês lembram, vamos voltar só um pouquinho na história. Vocês lembram que lá no comecinho, eu até perguntei para o professor Carlos assim, se você estivesse andando no deserto e você é um nômade, você está com a sua família andando no deserto, vem comigo, sexto ano, na imaginação mesmo. Lembra lá do desenho dos Croods? Lembra deles? Você está andando no deserto, você encontra um rio, por exemplo, o Rio Nilo. Você vai continuar andando pelo deserto ou você para ali? Aí o professor Carlos respondeu que faria uma casinha, não foi, professor Carlos? Sim, eu faria uma casinha, daria um jeito de começar a plantar, porque eu estou próximo ao rio, então tem vida ali para fazer as plantas crescerem. E já ia começar a colocar uma comidinha no quintal para os cachorrinhos do mato começou a chegar. Aí. E aí você já vai domesticando o animal, porque ele vai ser o guarda, né, o segurança do Exato. terreiro, como diziam nossos avós, né? Perfeito. Então, ele já começaria ali a domesticar os animais. Nem todos os povos ficaram sedentários. Lembra, sexto ano, sedentários é parar e fazer como o professor Carlos faria? Uma casinha, criar, domesticar animais, fazer uma hortinha ali de subsistência. Não, nem todos fizeram isso. Alguns povos continuaram nômades. E esses povos que continuaram nômades, eles foram levando a sua cultura, a sua língua, os seus deuses, de região para região. Vocês se lembram de Alexandre o Grande? Que ele também fez com que a cultura helenística, lá da Macedônia, ela crescesse, fosse para vários lugares do mundo. Eu vou deixar para vocês aqui uma tela já de atividade complementar. Dá uma olhadinha, sexto ano. Olha só. Então, anteriormente, estudamos sobre os povos diferentes que muitas vezes se relacionavam e migravam. Pesquise no dicionário os termos migração, povo e cultura. Depois, anote no seu caderno as suas descobertas. Então, a questão A, por que as pessoas migram? Questão B, o que marca a diferença entre os povos? Tira um print dessa tela. Essa atividade está no caderno do aluno também, e é uma atividade muito importante para continuar aqui nessa habilidade. Tiraram aí seu print? Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de migrações humanas, está bem? Vamos para o primeiro exemplo. Olha só, professor Carlos, nós estamos voltando aí lá na Beríngia, né? Lá no comecinho logo como no homem ainda era um Homo sapiens, ele ainda não era o homem moderno, como vocês conhecem hoje. Vocês estão vendo a flechinha apontando entre os dois continentes? Há uma teoria que ali, nesse estreito de Bering, os homens atravessaram, né, que eram Homo sapiens, eles atravessaram da Ásia para as Américas. É uma das teorias de povoamento da América. Então, bem naquela setinha vermelha, os homens eles começaram a migrar. Vejam bem, as migrações dos primeiros humanos e das teorias de ocupação dos continentes. São teorias. Existem outras teorias, mas esta é uma. Por que eu apresentei esta? Porque essa ela vai representar para vocês exatamente um exemplo de migração na história. Então, percebam que o homem ele tem essa necessidade de migrar. Por que ele migra? Olha, eu já dando a resposta para vocês. Por que ele migra? Pessoal, ele está indo atrás de caça, ele está mudando porque a temperatura do lugar não está legal, o clima ou esfriou muito, ou está muito calor, ou também
as plantas morreram e ele precisa mudar de ambiente. E o homem ele tem, assim, desde lá da pré-história, a necessidade de buscar novos lugares, expandir os seus horizontes. É algo que está muito, assim, intrínseco, né, no ser humano. Transformar a natureza, né? Transformar a natureza. O homem, com a sua capacidade racional, ele chega num lugar bruto, né? Num dado bruto da natureza, e ele vai se ambientalizando naquele local e vai transformando tudo ao seu redor para ali formar o seu ethos, sua cultura, seus hábitos, família. Então, essa capacidade de adaptação e transformação que o homem tem em relação com a natureza é algo fantástico. Exatamente. E olha só, eu vou colocar mais um exemplo, e esse exemplo vocês conhecem, porque nós estudamos. Dá uma olhadinha na tela. Mais um exemplo de migrações humanas, os processos de extensão do Império Macedônico sob o comando de Alexandre o Grande. Dá uma olhadinha, pessoal, aqui, qual foi a migração que Alexandre o Grande, o seu exército, fez. Ele começa na Macedônia, que é uma polis grega, que inclusive era uma polis que não tinha importância, muita importância ali, né? O pessoal de Atenas e Esparta achava que macedônico nem era grego. Só que dali sai Alexandre o Grande, e nós tivemos uma aula já sobre ele, então não vou me estender muito sobre a história de Alexandre o Grande. Ele toma a Grécia, depois ele vai tomar alguns povos mesopotâmicos, que já falamos também sobre eles. Depois ele consegue vencer os poderosos persas, que já era um sonho lá do seu pai, né? Ele toma também parte do Egito. Quando ele chega no Egito, o pessoal do Egito já nem questiona muito, eles já se entregam e pronto, porque o Alexandre era o Grande, ele era o grande conquistador. Aí nós temos também parte aqui do Irã, e ele chega até a Índia. Olha, gente, dá uma olhadinha nas flechas. Imaginem vocês, a cavalo, esse exército migrando e levando aí para vários pontos do mundo a cultura lá de cima, gente, na primeira flechinha, da Macedônia. É isso que nós falamos aí da expansão da cultura helenística. É quando Alexandre ele leva, né, toda a cultura até chegar na tão distante Índia. Esses dois exemplos que eu mostrei para vocês, então, são exemplos de deslocamento humano. E, importante, o deslocamento humano, as migrações, elas mudam a lógica dos lugares. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo que também transformou aqui, uma migração que também transformou. Olha só, já vou começar com os bárbaros. Vou colocar aqui os bárbaros. Quem são os bárbaros? São povos que começaram a adentrar o Império Romano. Eles começam a entrar no Império Romano e eles trazem o quê? Língua, cultura e religiões muito diferentes do que eram praticados no Império Romano. Está bem? Então, os bárbaros, eles não eram pessoas só violentas, não. Era todo o povo que falava uma língua, tinha uma cultura, ou cultuavam deuses diferentes do Império Romano, eram considerados bárbaros. Está bem? Vamos analisar uma fonte, pessoal? Dá uma olhadinha na tela. Professor Carlos, pode fazer a leitura, por gentileza? Vamos lá. A transição da Idade Antiga para a Idade Média. No período chamado pelos historiadores de Baixo Império, os romanos buscaram impedir a destruição das suas conquistas. O Império Romano havia entrado em crise desde 235 a.C. por conta das dificuldades políticas, com seguidas disputas pelo trono, do colapso do sistema escravista, originário pelo fim da expansão em decorrência das dificuldades econômicas e dos desafios de manter as fronteiras de um vasto império, sem recursos para pagar soldados, e dos levantes dos povos anexados pelos romanos, e da expansão do cristianismo, que pregava valores que não dialogavam com aqueles que alimentavam o poderio dos imperadores. Esses elementos foram enfraquecendo o comércio e esvaziando aos poucos a cidade,
processo que foi intensificado a partir das invasões dos povos, chamados pelos romanos de bárbaros, nome pelo qual designavam os povos com cultura diferente da sua. Muito bem. Olha só, esse período, né, que nós estamos estudando, ele se chama Baixo Império Romano. Sempre que vocês ouvirem Baixo Império Romano, eu quero que vocês lembrem, deixa muito claro isso para vocês, que é o período de declínio do Império Romano. Nós aqui estudamos o auge, né, do Império Romano, quando o Império Romano começa a conquistar vários territórios e o exército do Império Romano era muito forte, muito poderoso. Só que agora nós estamos estudando o quê? O Baixo Império Romano. É o declínio. É quando eles começam a se desarticular, eles começam a ruir. Então, de acordo com o que o professor Carlos leu para vocês nessa fonte, que também está no caderno do aluno, dá uma olhadinha nessa pergunta que eu deixei para vocês. Quais os elementos que enfraqueceram o Império Romano? 1 minuto para as respostas. Vamos lá, vamos ler aqui as respostas dos estudantes. A Isadora, ela vai afirmar que foram as invasões dos povos bárbaros que fizeram aí a glória do império começar a ruir. A Júlia vai dizer que foi o enfraquecimento do comércio. A Mariana, ela vai dizer que foi a migração, né? Os povos bárbaros que desceram aí para poder lutar contra o império. João Vitor, enfraquecimento do comércio, e a Karina também vai dizer que foi as invasões dos povos bárbaros. Perfeitas, ótimas respostas. Eu coloquei na tela para vocês agora, eu até vou colocar para vocês, olha só. No texto, eu grifei as causas aí do declínio do Império Romano, né? Então, ó, em verde, vocês estão vendo dificuldades políticas, porque nós tivemos aí seguidas disputas pelo trono, certo? Aí nós temos o colapso do sistema escravista, originário pelo fim da expansão territorial. Pessoal, vamos parar aqui e vamos para cá agora. Nesse mapa mental, eu estou colocando as palavras-chave para o Baixo Império Romano, para o declínio do poderoso Império Romano. Então, até aqui, o que nós falamos? Estamos estudando a transição da Idade Antiga, que é todo esse período que nós estudamos aí até hoje, né? Vocês viram várias civilizações antigas. Para qual lógica? Para a lógica da Idade Média. Idade Média, quarto bimestre, está bem? Então, um dos motivos, invasões dos povos bárbaros. Quem são eles? São aqueles povos que foram adentrando o poderoso e vasto Império Romano. E os bárbaros, eles eram apenas pessoas que falavam línguas diferentes, eles tinham culturas diferentes, e eles começam a entrar no Império Romano. Alguns considerados bárbaros, inclusive, participaram do exército romano. Então, nós temos aí uma lógica cultural, uma tensão entre as culturas. Porque, imagina, no Império Romano, o imperador ele era considerado Deus. Aí, de repente, chega um povo que considera Deus outras divindades, e não o imperador. Fora que a língua é diferente, então esses povos foram mudando ali a estrutura social do Império Romano, que já era muito grande. Aí nós temos dificuldades, que foi o que falou lá no texto.
Quais eram as dificuldades do Império Romano? Econômicas e políticas. Aí, para a questão econômica, eu já vou colocar mais um item aqui, ó, escravismo. E vamos falar sobre isso. Vocês estão vendo aqui escravismo com as setinhas para baixo? É porque está diminuindo o escravismo. Então, o que gerou essas dificuldades econômicas e políticas no Império Romano? Olha só, pessoal. Vocês se lembram da Pax Romana? Eu cheguei a falar para vocês sobre a Pax Romana em uma das aulas. A Pax Romana é quando no Império Romano eles vão parar de expandir o seu território. O Império Romano era muito grande, como o professor Carlos falou. É como se você quer saber onde chegar, né, professor Carlos? Pergunte onde é Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Eles iam da Europa ao norte da África até parte da Ásia. Era muito grande. Então, imagina vocês a dificuldade de manter toda essa extensão. Eles precisariam de muitos soldados, né? Muitos soldados, muitos recursos. A Pax Romana é exatamente aquele período da história do Império Romano quando eles param de expandir o seu território. O que acontece também? Lá na República Romana, vamos voltar só um pouquinho, tá, sexto ano? Vocês se lembram que a história de Roma ela é dividida em monarquia, república e império. Lá na República, tem uma aula só sobre isso, tá, pessoal? Então, eu não vou me aprofundar nesse tema. Mas lá na República, ficou proibido de considerar escravos por dívidas. Então, eles não tinham mais como adquirir escravos por dívidas dentro do Império. Não dava mais. Então, isso fez o quê? Diminuição do escravismo, que foi exatamente esse período da Pax Romana, né, a paz armada, diminuição do escravismo. Então, se eles não podiam conseguir escravos dentro do Império, como que eles iam fazer para manter o seu exército? Logo, eles não tinham condições de manter o exército e começou a diminuir a mão de obra. Nós teremos problemas econômicos agora, porque diminuiu a mão de obra. Nós temos menos escravos, então esses são os problemas econômicos. Além de, quando você tem uma diminuição aí na sua economia, imagina vocês um império onde a sua economia começa a ruir. Você vai ter problemas em vários setores. Não vão conseguir manter o exército, não vão conseguir gerar produtos aí para comercializar. Logo, nós teremos uma mudança na estrutura social. Muda a estrutura econômica, abala as estruturas sociais também. Olha só. Então, quais foram as dificuldades enfrentadas no Império Romano? Dificuldades essas foram econômicas e políticas. Políticas porque tem sempre uma questão aí de um imperador sucedendo o outro, algumas crises ali dentro do Império e problemas políticos em relação ao trono. Tudo isso somado com os bárbaros, com a invasão, que na verdade não foi uma invasão, eles não chegaram lá lutando com armas, não, eles foram chegando. E, na realidade, o Império Romano é que chegou na terra de muita gente, né? Porque eles estavam ali em Roma, eles começaram a chegar na terra das pessoas. E o que acontece? Vamos lá. Somado às dificuldades econômicas e políticas, a diminuição de escravos, ela causa diminuição na produção de alimentos, diminuição na produção de artigos para comercializar, crise econômica, bárbaros chegando. Aí nós temos mais um ingrediente que vai desarticular o Império Romano. Então, esse ingrediente é o quê? O cristianismo. Eu até vou colocar aqui, ó. Cristianismo. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no texto para a gente fazer um link do que está no mapa mental, do que está no mapa mental com o texto, porque tudo que eu estou falando aqui, colocando palavras-chave, estão no texto, está bem? Vamos voltar, então, para o texto. Olha lá, pessoal. Então, já falamos aí das dificuldades. Eu só vou falar das partes que estão em verde, está bem? Acharam aí dificuldades econômicas e dos desafios de manter as fronteiras de um vasto império. Pessoal, sem exército, sem condições de manter as fronteiras. Então,
Se o exército diminui aí a quantidade de pessoas guardando as fronteiras do império. Olha só quantos ingredientes causam o declínio do poderoso Império Romano. Vocês estão me acompanhando, sexto ano? Será que vocês estão comigo? Então, vamos lá, pessoal. Pelos romanos, vou continuar no texto, tá bom? Vê aí se vocês encontraram. Sem recursos para pagar soldados e dos levantes dos povos anexados pelos romanos. Então, aqueles povos que foram anexados pelos romanos, eles começaram também a questionar esse poderio romano. E lá no finalzinho, pessoal, desculpem, expansão do cristianismo. Vamos lá, para o cristianismo. Pode voltar aqui em mim. O cristianismo, ele vem pregando valores totalmente diferentes daquilo que mantinha o Império Romano. Como que fazia a manutenção? Vocês entendem quando eu falo a manutenção do Império Romano? É como que o Império Romano se mantinha? O Império tão vasto, culturas diferentes, economias diferentes, e esses povos que eram anexados pelos romanos, eles ficavam ali, se mantendo no Império. Como que eles faziam isso? O imperador, ele era considerado um deus, um verdadeiro deus. Então, tudo que era vindo do imperador, leis, mandamentos, tudo que o imperador falava era lei, porque ele era um deus. O sistema romano ele era bastante articulado pelo exército. Vocês lembram que o exército romano era muito poderoso? Muito forte, eles criaram formas diferentes de lutar. E aí chega o cristianismo. O que o cristianismo prega? Um único Deus, o monoteísmo. Falamos muito sobre isso. Então, o monoteísmo, ele prega aí que não existe um Deus que é um imperador, e sim um único Deus, certo? Aí, já está caindo aqui. Além disso, nós teremos também a questão do cristianismo, que depois vocês vão ver que ele vai se tornar a religião oficial, mas eu vou falar disso numa próxima aula, está bem? Hoje eu queria deixar assim muito frisado para vocês os motivos da queda do Império Romano. Vamos falar mais sobre também a questão do cristianismo. Olha, gente, a aula estava tão legal que eu até vi que o tempo passou muito rápido. Pessoal, vamos ficar aqui assim com essas informações que eu passei para vocês hoje. Agora eu quero mostrar para vocês a parte que nós gostamos muito, que é o protagonismo juvenil. Olha só na tela, pessoal, quantos trabalhos legais que eu recebi. Esse é da Adriana Militão, muito bem, da professora Mayra, do PEI Maria José Antunes Ferraz, de Taboão da Serra. Parabéns, Adriana. Aí eu tenho aqui um vídeo da Vanessa Rezende Machado, do 6º A, da Escola Estadual Maria Cecília Teixeira Pinto, de Atibaia, mas eu já mostro o vídeo dela. E eu tenho um trabalho aqui do professor Edmilson, de São José do Rio Preto. Ele fez esse lindo calendário índio, né, dos índios brasileiros. É do PEI Cardeal Leme, professor Edmilson, de São José do Rio Preto. Aí o trabalhinho da Lívia, da Maria Eduarda Ribeiro e da Yasmin. Parabéns para todos vocês que são excelentes alunos e protagonistas. E agora sim, vou deixar para vocês um vídeo de uma aluna bastante protagonista também. Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, do 6º ano A, da Escola Maria Cecília Teixeira Pinto, da cidade de Atibaia, e hoje eu vim contar para vocês o que é ser cidadão. Ser cidadão é ter direito à vida, direito à liberdade, direito à privacidade, direito à publicidade, direito à propriedade, direito a votar, a ser votado. Nós podemos nunca nos esquecer de ser ótimos cidadãos, porque nós temos os nossos deveres, temos que cumprir com eles e temos que seguir as leis. Então, sempre vamos ser bons cidadãos. E é isso. Um beijo e tchau! Um beijo e também me despeço da aula. Lembrando que ao final da aula vocês devem avaliar o que vocês acharam que ficou legal, pontuem o que vocês acharem que precisa melhorar, pontuem também que nós estamos aqui para melhorar. Muito obrigada, professor Carlos. Olha, muito bom o vídeo da estudante, viu? Recadinho para nós, cidadania. Avalie a aula, até a próxima aula.